Só bem-vindos ao meu canal e o tema do vídeo de hoje é o elemento químico de número atômico 82, o chumbo. Ele está localizado no sexto período da tabela periódica e no grupo do carbono, ou grupo 14. O chumbo é conhecido desde antes da antiguidade, desde antes dos gregos e romanos, e já naquela época ele encontrava um uso extensivo, por exemplo, como material de construção e como moeda. Mas os romanos, particularmente, ampliaram bastante o uso do chumbo e passaram, entre outros, a fazer canos de chumbo. E vale ressaltar que a palavra dos romanos para chumbo era plumbum, e daí que vem a palavra do inglês plumber para encanador, porque realmente esses canos eram feitos de chumbo até pouco tempo atrás. Na Idade Média o uso do chumbo decaiu, mas no fim da Idade Média esse uso foi retomado e as pessoas passaram a utilizar o chumbo novamente para canos e para os mais diversos propósitos. Por exemplo, na prensa, que foi inventada no final da Idade Média, os moldes para você fazer as letras no papel poderiam ser feitos de chumbo, os projéteis de armas de fogo poderiam ser feitos de chumbo, que tinha a vantagem de ser extremamente denso e ocupava um espaço pequeno, então a destruição era maior, digamos assim. Como material de construção, novamente, e um uso bastante famoso do chumbo, historicamente, é o uso como pigmento, em especial o pigmento branco, que a aristocracia usava. Se você pegar quadros antigos de monarcas, principalmente mulheres, elas tinham o rosto bastante esbranquiçado. Isso era o uso de carbonato de chumbo, que é branco, e devia ser um sinal de riqueza, sei lá. Mas esse é um uso bem interessante do chumbo e que não recomendaria pela toxicidade deste metal. Então vamos olhar mais de perto as propriedades do chumbo. O chumbo, na verdade, é um metal prateado, mas que quando exposto ao ar se torna ou esbranquiçado ou preto, depende do que se formar. Se for carbonato de chumbo, ele vai se tornar esbranquiçado. Se for sulfeto de chumbo, ele vai se tornar preto. O chumbo é um metal bastante macio e maleável, como nós já vimos, mas a sua densidade é bastante alta, 11,34 gramas por centímetro cúbico, e isso vale para a sua estrutura cristalina cúbica, que é uma estrutura típica de outros grupos da tabela periódica, como o do grupo dos metais alcalinos terrosos. Então, o cálcio e o estrôncio têm uma estrutura parecida, e que é bastante atípica para o grupo 4. Mas, como no átomo do chumbo nós temos efeitos relativísticos, isso é possível. O ponto de fusão do chumbo é de 327 graus Celsius, bastante baixo para um metal, e a sua eletronegatividade é de 1,87. A química do chumbo é bastante interessante, ele faz praticamente quase todos os estados de oxidação, mas o mais 2 e o mais 4 são os mais estáveis. No caso, o mais 2 é o mais estável de todos, uma tendência contrária à tendência do grupo 4, no qual os estados de oxidação, o estado de oxidação mais comum do carbono e do silício é o mais 4, enquanto que o mais 2 é muito raro nesses elementos. Mas conforme você vai descendo a tabela periódica, vai descendo esse grupo, o estado de oxidação mais 2 vai se tornando mais importante, e no caso do chumbo ele é o mais importante, mais estável que o mais 4. Praticamente toda a química inorgânica do chumbo acontece no estado de oxidação mais 2, isso porque o chumbo faz sais muito estáveis nesse estado de oxidação. E para você ter uma noção, por exemplo, fortes agentes oxidantes, como o gás flúor, reagem com chumbo só para dar fluoreto 2 de chumbo e não fluoreto 4 de chumbo. Para você ter uma ideia dessa estabilidade dos sais do chumbo no estado de oxidação mais 2. Os íons chumbo 2+, são incolores em solução, e como compostos importantes nós temos o óxido de chumbo e o sulfeto de chumbo, que nós já falamos aqui é preto e na natureza é conhecido como mineral galena, que é a principal fonte de chumbo que nós temos. Esse composto é interessante porque ele é semicondutor e fotocondutor, ou seja, quando a radiação eletromagnética bate nele, a sua condutividade aumenta. Além disso, o chumbo forma vários complexos nesse estado de oxidação, principalmente com os halogênios. A química inorgânica do chumbo no estado de oxidação mais 4 não é tão importante, porque o chumbo não é tão estável nesse estado de oxidação.
Nós temos, por exemplo, o fluoreto 4 de chumbo, que é estável, mas o cloreto 4 de chumbo, por exemplo, já se decompõe instantaneamente para cloreto 2 de chumbo e gás cloro. Então você não consegue desenvolver ali muitos compostos. Mas uma coisa interessante é que nós temos vários óxidos mistos do chumbo, misturando os estados de oxidação mais 2 e mais 4, dos quais o mais famoso é o zarcão, também conhecido como vermelho cinábrio, que tem a fórmula Pb3O4, que tem uma cor vermelha muito legal, e foi usado historicamente como pigmento vermelho. Agora, a química orgânica do chumbo não é tão extensiva também, porque a ligação entre o chumbo e o carbono não é muito forte, mas nós temos alguns compostos conhecidos, como o acetato 2 de chumbo, que tem um gosto doce, supostamente, e que historicamente foi utilizado como adoçante, apesar de ser super tóxico. E um composto muito famoso do chumbo é o tetraetil chumbo, um composto orgânico, então no estado de oxidação mais 4, e que foi usado por muito tempo como aditivo em gasolina, para aumentar a octanagem dessa gasolina. Então a octanagem, quanto mais alta, mais pressão o combustível aguenta sem a ignição, sem a combustão. Então isso aumenta o rendimento de alguns motores e por muito tempo foi utilizado, né? Mas também é muito tóxico, infelizmente, e foi banido em quase todo mundo, pelo que eu sei. Agora, os isótopos do chumbo. O chumbo 204, 206, 207, 208 ocorrem naturalmente e esses são isótopos estáveis do chumbo. E também ocorrem naturalmente outros 5 isótopos que são radioativos e que ocorrem através do decaimento radioativo do urânio e do tório, basicamente. E vale notar que o chumbo 208 é o fim do decaimento radioativo, né, por exemplo, do urânio 238. Então a quantidade de chumbo 208 vai aumentando gradativamente na Terra com o passar do tempo, enquanto que a quantidade de chumbo 204 na Terra é inteiramente primordial. Então, através da comparação das proporções de chumbo 204 e 208, você consegue fazer a datação de minerais. O isótopo radioativo mais estável é o chumbo 205, que tem uma meia-vida de 15 milhões de anos. Além dos usos que nós já falamos aqui no início do vídeo, o chumbo tem outras aplicações um pouco mais atuais. Por exemplo, o chumbo tem propriedades anticorrosivas, então você pode usar o chumbo para revestir outros materiais que têm a tendência a se oxidar, por exemplo, cabos elétricos. Além disso, o chumbo pode ser adicionado a ligas metálicas, né, para aumentar a maleabilidade dessas ligas. O chumbo pode ser utilizado para bloquear a radiação, em especial partículas alfa, porque o átomo de chumbo é muito grande, digamos assim, então ele é muito bom em bloquear a radiação. E também ele bloqueia muito bem o som, então em vários estúdios de música são utilizadas lâminas de chumbo para fazer o isolamento acústico. Não só isso, mas também. Outra aplicação bastante conhecida são os vidros de chumbo, e que são popularmente conhecidos como cristal, né, copos de cristal, que são basicamente os vidros normais, né, com uma adição de óxido de chumbo, PbO. Isso aumenta a transparência desse vidro e também acaba deixando o vidro mais denso. E talvez a principal aplicação na atualidade do chumbo sejam as baterias de chumbo ácido, que eu vou deixar a equação aqui. E essas são baterias utilizadas basicamente em carros, porque elas são baratas e funcionam cumprem com as necessidades do carro. Baterias recarregáveis, naturalmente, e o processo de descarregamento é da esquerda para a direita, nesse caso. E o que você vê dessa equação aqui é um processo de oxidação e redução. Então, é dessa transferência de elétrons que você obtém a corrente. Por fim, a toxicidade do chumbo. Como você já deve ter percebido ao longo deste vídeo, o chumbo é um metal muito tóxico, tanto na sua forma elementar quanto em compostos. Isso porque o chumbo atrapalha diversas reações enzimáticas no nosso corpo. Várias reações enzimáticas que ocorrem aqui dentro exigem cofatores metálicos para que elas ocorram. Então, o exemplo mais famoso desses cofatores é o zinco. E sem esses cofatores, a reação enzimática não ocorre. E sem reações enzimáticas não acontece nada no nosso corpo.
O chumbo aí, ele tenta, quando você tem uma intoxicação, né, quantidades acima do tolerável, ele tenta fazer a reação no lugar do zinco, por exemplo. E aí não dá certo. Então você tem sintomas bastante diversos e muito graves, que vão desde falência renal até anemia, até demência, perda de memória. E na gengiva uma linha azulada, que assim, eu não sei por que ocorre essa linha azulada, não sei se é o chumbo que acumula ali ou o que, se você sabe, deixe aqui nos comentários. E felizmente existe tratamento para a intoxicação por chumbo, que é geralmente feita, o tratamento é feito com algum agente quelante, que são agentes que conseguem capturar esses íons metálicos muito bem e que conseguem transformar esses íons em complexos que são mais facilmente excretados pelo corpo. Lentamente o chumbo vai sendo eliminado através desses complexos. Pelo vídeo de hoje, ficamos por aqui. Se você assistiu até aqui, porque você gostou do vídeo, então inscreva-se no canal. Muito obrigado por assistir. Duvido que alguém assistiu tudo isso aqui, porque está muito grande. Mas é isso aí. Até a próxima. Valeu.